Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Dia 25 de outubro, domingo, a gente está aqui através desse vídeo para passar para vocês mais uma aula da Escola Bíblica Dominical dessa revista que a gente está estudando a respeito de avivamento para a juventude. E hoje é a nossa lição de número 4, que é Despertamentos Espirituais na Inglaterra. E nessa lição a gente vai destacar sobre a vida de um grande homem de Deus que foi John Wesley. Você já ouviu falar dele? Pensa num homem de Deus, usado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que marcou a sua geração, tá? E marca a vida de muitas pessoas até hoje que leem e que conhecem a sua história, tá? Mas antes da gente entrar, eu quero aqui louvar a Deus desde já pela vida de cada um de vocês que tem assistido essas aulas, louvar a Deus pela vida do irmão Paulo Modesto, da irmã Rebeca, da irmã Sabrina, que são os nossos companheiros na liderança, que tanto têm dedicado a vida em prol do bem de toda a UADEC. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor João, do pastor José de Lima, que são homens de Deus que também nos auxiliam em tudo aquilo que a gente precisa, né, para ter uma liderança saudável e bem sucedida aí junto com vocês, tá certo? E hoje essa nossa lição é muito interessante, porque um dos objetivos principais dessa lição vai ser destacar o impacto do avivamento na Inglaterra. E é interessante que o mesmo impacto que o avivamento causou na Inglaterra através da vida de John Wesley, o avivamento também pode causar o mesmo impacto em qualquer lugar do mundo, tá? Em qualquer lugar do mundo. E a gente vai ver que nessa lição, a gente vai perceber o que acontece, né? Quando pessoas se tornam sal da terra e luz do mundo verdadeiramente. Jesus disse, né, para os discípulos que eles eram sal da terra e luz do mundo. E os discípulos ali estavam também representando a igreja, né? Porque eles queriam dar prosseguimento à obra de Jesus e dar início também à igreja, neles que seriam os líderes ali iniciais da igreja. Então essa palavra se aplica para a igreja. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. E quando uma pessoa decide ser sal da terra e luz do mundo, acontece, Deus através da vida dessa pessoa impacta a vida de muitas outras pessoas. E a gente vai ver nessa lição que John Wesley, né, que era conhecido como um tição tirado do fogo, porque quando ainda pequeno, um incêndio tomou conta de sua casa e ele foi salvo por moradores ali da vizinhança, né, e as pessoas olhavam para ele e conheciam ele como um tição tirado do fogo, porque ele foi tirado literalmente do meio das chamas, né, e não morreu. E quando ele começou a pregar, ser conhecido, as pessoas olhavam para ele e lembravam de quando ele ainda pequeno foi tirado do meio do fogo, e as pessoas olhavam para ele e diziam: olha, eis aí um tição, né, uma tocha tirada do meio do fogo. Então a gente vai ver que quando uma pessoa se posiciona para ser sal da terra e luz do mundo, o Senhor usa a vida dessa pessoa de uma maneira tão maravilhosa, enche essa pessoa de uma maneira tão maravilhosa do seu espírito, que ela impacta a vida de outras pessoas e até mesmo de uma nação inteira, né? E esse impacto que Deus traz em uma nação através de um homem, esse impacto perdura por toda uma geração e por toda uma história. Veja que John Wesley, ele viveu aí no século XVIII, né? Ele viveu do ano de 1703 a 1791. Então olha para vocês verem, né, como que a vida desse homem trouxe impacto e ainda continua a trazer o impacto até hoje, né, para aqueles que estudam. E a gente vai ver que a Inglaterra, nessa lição, a Inglaterra, ela mergulhou em um estado de pecado muito grande, muito grande. E a gente vai ver no primeiro tópico dessa lição que a primeira característica daqueles que se colocam como sal da terra e luz do mundo, como John Wesley se colocou, quando a Inglaterra entrou nesse período de apostasia, nesse período de esfriamento, nesse período de mornidão, de frieza espiritual,
é o inconformismo com o mundo. Então veja que aquele que é sal da terra e luz do mundo de verdade, ele não se conforma com o sistema do mundo. Ele não se conforma. Um inconformismo toma conta, ele vê. E quando a gente olha, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, a gente vê escrito assim: E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Quando a gente olha lá em Gênesis, capítulo 19, a gente vê que Ló morava lá nas regiões de Sodoma. E a Bíblia diz que os moradores de Sodoma eram grandes pecadores diante de Deus. Mas ali habitava um justo, que era Ló, sobrinho de Abraão. E a Bíblia está dizendo que Ló afligia sua alma. Ele olhava o pecado daqueles homens, ele olhava aqueles homens pecar, aqueles homens errar, aqueles homens falhar, e ele se comovia por dentro, ele se entristecia. Porque quem é sal da terra e luz do mundo não compactua com as obras das trevas e nem com o pecado. Pelo contrário, ele se incomoda, ele se entristece. Ele não se conforma com isso. E John Wesley, quando foi levantado por Deus na Inglaterra, no século XVIII, ele não se conformava em ver a Inglaterra, o seu país, mergulhada no pecado. E ele se colocou como um instrumento de Deus, né, para impactar a vida daquela sociedade. Então veja que quando a gente olha para a vida de John Wesley e de tantos outros heróis da fé na história da igreja, a gente aprende que o nosso papel é também de ser avesso ao pecado e ao mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E não é para nós amarmos o mundo. Pelo contrário, a Bíblia diz que é para nós condenarmos as obras infrutuosas das trevas. Então esse negócio, não tem nada a ver, não tem problema nenhum, isso é errado. O que é pecado e precisa ser denunciado por aqueles que são sal da terra e luz do mundo. Então a primeira característica de alguém que é despertado por Deus é o inconformismo com o mundo. É o inconformismo com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomem a forma desse mundo, não se amoldem aos padrões do mundo. E John Wesley, quando foi despertado por Deus, buscou a presença de Deus, foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele não se conformava em ver uma Inglaterra mergulhada no pecado como estava. E quando a gente olha para a vida de John Wesley, a gente vê que desde a sua família ele já vinha tendo uma base espiritual muito sólida. Este livro aqui, Heróis da Fé, tá? Vem falar um pouco mais de maneira detalhada sobre a vida desse homem, especificamente a partir da página 47, né, que vai falar sobre esse homem, John Wesley, né, que viveu aí de 1703 a 1791, vai falar sobre a família dele, sobre a vida que ele tinha antes de sua conversão e a sua vida depois da conversão. E a gente vai ver que John Wesley, desde a sua infância, ele já teve uma base sólida na presença de Deus através de sua mãe. Ele foi alfabetizado por sua mãe através da leitura da Bíblia, né? A sua mãe ensinou ele a orar, ensinou ele a ler a Bíblia. A sua mãe ensinava ele a orar pela refeição, a agradecer a Deus, a buscar a presença de Deus. E tudo isso John Wesley carregou na sua vida, na sua trajetória, tá? E quando chegou aí na sua idade juvenil, ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. E quando ele teve esse encontro verdadeiro com Cristo, ele diz que ele orou fervorosamente com todas as suas forças até ser salvo por Cristo. E quando ele foi salvo, ele passou a viver separado do pecado, longe do mundo, e passou a viver para Cristo, né? Para Cristo. E o Senhor usou muito a vida dele. E foi sobre as marcas dos joelhos de John Wesley que o famoso pregador do século XX, Billy Graham, se ajoelhou ainda criança e orou a Deus e disse: Deus, faça de mim um John Wesley. E a gente, quando olha para a história de Billy Graham,
Billy Graham foi o maior pregador do século XX. Ele ganhou para Cristo 3 milhões de almas. 3 milhões de almas. Billy Graham foi tão influente que ele era conselheiro dos presidentes da Casa Branca nos Estados Unidos. Então veja como Billy Graham foi usado por Deus, porque se baseou no exemplo de um homem de Deus, que era John Wesley. E disse: o mesmo Deus que usou John Wesley pode me usar. O mesmo Deus que despertou e que avivou John Wesley para uma grande obra na Inglaterra, pode me despertar e pode me avivar para uma grande obra nos Estados Unidos. E olha quem foi Billy Graham, escreveu vários livros, arrebanhava multidões para Cristo, pregando a simplicidade e a pureza do verdadeiro evangelho. Então, quando a gente olha para essa lição, a gente vê que quando uma pessoa, um homem, se coloca como sal da terra e luz do mundo, o Senhor usa a vida deste homem para impactar uma nação inteira. Louvado seja o nome de Jesus. E quando a gente olha para a vida de John Wesley, a gente vê que quando ele começou a pregar, ele começou a ser proibido de pregar em vários púlpitos da Inglaterra. Mas diante disso, você pensa que John Wesley parou? John Wesley não parou. Quando ele foi proibido de pregar em vários púlpitos, ele disse: a minha paróquia é o mundo. Ou seja, o meu púlpito vai ser o mundo agora. E aí ele começou a pregar no campo, começou a pregar nas minas de carvão, começou a pregar nos porões da igreja. Onde ele chegava, ele pregava. Era como Jesus. Jesus ele ia andando, aonde ele entrava, ele pregava. Jesus pregou assentado sobre uma rocha, Jesus pregou sentado de dentro de um barco, Jesus pregou sentado na beira de um poço. Jesus, aonde chegava, ele sentava e pregava. Paulo também a mesma coisa, aonde ele chegava, ele pregava. E esses homens eram proibidos de pregar em vários lugares, mas ainda assim eles não paravam. Sabe o que é isso? Avivamento. Foram despertados por Deus para uma grande obra. Louvado seja Deus. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao ministério, né, de John Wesley. Deus abençoe e fique por aí, não perda o segundo vídeo da nossa aula.